cavada, virilha cavada. E aí, gente? Está começando mais um podcast Virilha Cavada. Eu sou o Andy e estou aqui hoje para compartilhar com vocês mais uma das minhas cagadas de vida. Graças a Deus eu não tô sozinho nessa. Hoje eu tenho a companhia dela, que caga tanto ou até mais do que eu, então tá tudo bem. E a gente vai contar sobre a nossa viagem de final de ano, agora de 2019 para 2020. Mas primeiramente eu preciso fazer alguns lembretes sobre o podcast. Tá? O primeiro deles é que nesse período de pandemia, os episódios vão subir para as plataformas digitais todas as sextas-feiras. Mas assim que as coisas voltarem ao normal, eu vou conseguir subir os episódios somente aos sábados ou domingos, ok? O segundo é que o podcast ele vai seguir, a princípio, nesse formato mais cru, contando histórias e tudo mais. Até porque eu também estou aprendendo a lidar com tudo isso, eu estou aprendendo como mexer com tudo isso. Então, ele vai seguir nesse formatinho um pouquinho mais cru, mas em breve vão ter quadros. Não tem quadro nenhum no momento. Mas futuramente eu pretendo incluir alguns quadros e inclusive um de ajuda. Então, onde as pessoas vão poder mandar para o nosso e-mail, que é podcastvirilhacavada@gmail.com. E aí as pessoas mandando suas dúvidas, eu vou poder palpitar, porque eu não consigo controlar a minha vida, eu não consigo resolver a minha vida, mas eu adoro dar pitaco na vida dos outros. Quem não gosta, né? Então, futuramente eu pretendo incluir esse quadro. E o terceiro lembrete, que é o mais importante, é que os meus amigos, eles são um pouquinho desbocados. Então, se você tem menos de 18 anos, por favor, não escute esse podcast, porque muita baixaria vai vir à tona. Então, não que os meus amigos sejam baixos, imagina. Mas se você tem menos de 18 anos, por favor, não escute esse podcast. Hoje eu vou ter uma convidada que ela é mais do que especial para mim. Ela é uma amiga, ela é uma das minhas melhores amigas, na verdade. Eu amo de paixão. Ela é um ser humano incrível, de um coração extremamente bom. Ela é generosa. Se for necessário, ela tira dela para dar pro amigo. Ela é desse tipo de gente. E desde sempre, desde os primórdios, a gente sempre se chamou de gata, que é a abreviação de gata garota. Então, provavelmente, durante a nossa conversa, vocês vão ouvir muito gata pra cá, gata pra lá, e aí, só pra contextualizar, sabe? Pra deixar claro. E essa amizade nossa já vai aí pra mais de 10 anos. Ela também mora aqui na Europa. E ela tá com um podcast chamado Cupido Gari. E ela vai se juntar a mim pra gente contar as nossas palhaçadas de final de ano. Então, eu vou chamar a dona Fernanda. E a gente vai dar início a esse podcast maravilhoso. Vem pra cá, gatinha garota. Vamos terminar de acabar com a nossa reputação. Vem. Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigado por você aceitar participar do meu podcast. E, antes de tudo, vou pedir para que você dê uma breve introdução sobre você, fale um pouquinho mais de você, da sua vida, o que você faz, e fala também do seu podcast. Então, sou nova nesse mundo de podcast. Foi você que me introduziu, né? Então, eu sou Fernanda, conheço o Andy tem aproximadamente 10 anos, 11? Uns 11 anos, eu acho. Uns 11 anos. Nós trabalhamos juntos, ele foi o meu chefe. Nossa. E a amizade começou assim, e nunca mais separou, né? Nunca mais separou. Então, do Brasil e até para a Europa. Eu estou aqui na Itália por enquanto,
né, por E, causa do coronavírus. e como que tá a situação na Itália atualmente? Porque assim, a gente sabe que a Itália foi um dos primeiros focos do coronavírus e a situação agravou muito, mas agora parece que as coisas, né, estão bem diferentes. E como que tá a Sim, situação atualmente na Itália? agora tá tudo tranquilo. Claro, tem as medidas de segurança, distanciamento social, né? Mas os restaurantes, os bares, lojas já estão abertos já. Ah, sim, sim, certo. Então, respeitando, né? Usando máscara, transporte público, distanciamento social, tudo isso. E no... Mas até que tá tudo Desculpa. bem. Certo. E no seu podcast, assim, você fala sobre o que, precisamente? Tem algum foco? Tem. Porque, assim, o meu, ele é meio que um pouco de tudo, sabe? Eu vou contar, dividir experiências de vida, né, e até porque o seu podcast, ele chama Cupido Gari, né? Então, Isso. a gente já imagina que seja uma coisa focada aí no relacionamento, em relacionamentos. Fala um pouquinho mais sobre o seu podcast. Então, eu vou falar sobre relacionamentos, falar sobre o que aconteceu no meu último relacionamento, que foi um relacionamento abusivo, mas eu só percebi depois que acabou. Sim, E as coisas boas do que aconteceu quando isso terminou. Né? Vou falar sobre alimentação saudável, porque depois que, através desse relacionamento, do término dele, é, eu tive um despertar para uma vida melhor, uma vida mais saudável. E vou contar sobre, claro, sobre os rolos da vida os com os machos, né? boys, os machos, sobre o mapa pinto, enfim, isso aí vai ser um tema. Ah, você tem que explicar ainda depois o que que é o mapinto, Vou, né? vou te explicar o mapa Pro pinto povo. futuramente no meu podcast. Certo, né? E assim, gente, como dito anteriormente, a Fernanda tá se juntando hoje a mim, né, pra gente contar como foi a nossa viagem de virada de ano de 2019 para 2020, né? Essa última virada de ano, né? E gata, você lembra mais ou menos quanto tempo a gente levou para organizar essa viagem? Olha, no começo, nós acho que foi mais ou menos em agosto, É, mais ou menos. setembro, foi quando pensamos assim, ah, poxa vida, tivemos um ano tão foda, tão sofrido, por que não viajar? Porque meu aniversário, para quem não sabe, gente, meu aniversário é dia 27 de dezembro. É, Então, eu nunca tenho uma comemoração, assim, no meu aniversário. Eu sempre comemoro no Natal, ou enfim, eu nunca tenho uma festa. E o Anderson, falei, vamos fazer uma coisa diferente. Poxa, a gente, né, teve um ano de 2019, foi, né, meu término de relacionamento, do Anderson também, foi tão puxado, tão pesado. Então, por que não celebrar, né? sim, Boas-vindas. Então, foi mais ou menos, começamos a planejar em agosto para setembro, porém não sabíamos por onde, por onde qual exatamente. país. Mas assim, gente, só para contextualizar, o que aconteceu mais ou menos foi que tanto a Fernanda quanto eu, a gente teve um término de relacionamento mais ou menos na mesma época. Então a gente meio que se ajudou, um meio que apoiou Sim, o outro nessa época. E aí foi onde a gente acabou decidindo fazer essa viagem, meio que para espairecer de tudo e meio que dar um start novo para 2020, né? só um adendo, a diferença do término meu pro seu foi cerca de um mês. Uhum. Foi Foi um isso mês, mesmo. tá, pessoal? Exatamente Então, isso. quando eu comecei a chorar antes, né? O que aconteceu? Eu comecei a sofrer antes. E o Foi. Anderson me escutou um mês aí do meu sofrimento, tudo Foi, mais. e a princípio a gente tava planejando de ir pra Israel, não era? Isso era uma trip Meu Deus! santa. Não, e eu falei pra ela, falei assim, pelo amor de Deus, Israel, não. Tel Aviv, não.
Ou você vai voltar grávida e eu vou voltar Ou não grávida volta. também. Ou a gente não volta, então não vai ter como. A gente precisa fazer uma coisa mais tranquila. E Foi. aí, E só não foi. fomos, desculpa, só não fomos para Israel. Por quê? Porque nós estávamos meio que planejando. Porque nessa época eu estava na Espanha. Uhum. E o Anderson, ele vai falar que ele estava em Istambul. Então, o que acontece? Os voos não batiam nas mesmas datas. Então, a gente teve que planejar uma viagem, eu na Espanha, para chegar até o Anderson, e o Anderson planejar a viagem dele de Istambul até chegar Até um chegar. ponto até Exatamente. eu. E aí nessa, a gente acabou traçando Berlim, na Alemanha, Viena, Sim, na Áustria, sim. Brno, na República Tcheca Brena, Tcheca. e finalmente Budapeste. Budapeste, na Budapeste. Hungria. Budapeste, minha Nossa Senhora, o que foi Budapeste, né? E antes de tudo, eu fui para Istambul para fazer um transplante capilar, que eu ainda vou fazer um outro podcast contando sobre essa experiência do transplante capilar, como foi, Sim. e dando dicas sobre esse tema. E de Istambul, eu fui para Berlim encontrar com a Fernanda, Sim, tudo né? começou em Berlim. Tudo começou em Berlim. Então, assim, eu vou começar contando mais ou menos o que aconteceu em Istambul, tá? Então, assim, um belo dia eu tava naqueles chats, tipo o Omegle da vida, e eu tava procurando amigos em Istambul para que eu pudesse conhecer a cidade, conhecer outros pontos que não estivessem no roteiro de lugares bonitos e tudo mais, e que talvez só uma pessoa local pudesse me ajudar. E nessa eu acabei conhecendo um rapaz, muito gente boa, por sinal, e chegando lá em Istambul, a gente marcou de se conhecer e chegando lá em Istambul, no primeiro dia ele deu um perdido. Foi mesmo. Foi. No segundo dia ele também deu um perdido. Aí eu falei, na boa, chega. E o que, que eu vou fazer? Eu vou baixar aqueles aplicativos da vida e vamos ver o que, que dá. E aí eu acabei baixando aqueles aplicativos que todo mundo sabe quais são. E nessa, eu acabei ficando um pouco irritado com os caras de Istambul, porque é uma masculinidade. A grande maioria é muito machista. E eu não tenho muito saco Sim. pra essa masculinidade tóxica, essa coisa de, ai, eu sou um machão, ai, você tem que se portar, blá, blá. Eu não tenho muito saco pra isso. E já passou a minha época, né? Então, assim, eu tenho quase 40 anos e não dá. Então, assim, nessa eu acabei conhecendo um policial. Já vai começar a A baixaria. perigosa. A A baixaria já vai perigosa. começar. Aí acabei Sambando conhecendo. na cara do perigo. Não, e eu assim, acabei conhecendo esse policial. Não conheci pessoalmente. Eu comecei a conversar com um policial lindo, 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 lindo. E aí, conversa vai, conversa vem. Do nada, esse cara me manda uma foto da Chibata. Você lembra dessa foto? Era um mastro, meu. Era uma coisa Gente, vou surreal, falar era uma coisa. surreal. Eu sei todos os pintos. É Formatos e como tudo. eu faço o controle de qualidade. Sim. E aí, esse policial é, era uma coisa assustadora. E assim, o problema de lá é que todo mundo é muito machista, muito. Então eu acabei optando por não conhecer. Eu decidi não ir conhecer. Foi a melhor coisa que eu fiz. Só que aí, na minha saída de Istambul para ir para Berlim, aconteceu uma coisa muito assim inesperada. Eu acho que eu não cheguei nem a comentar com você sobre isso, né, gata? Qual? Então, assim, foi na hora que eu tava passando no controle de passaporte, eu passei num guichê com um oficial muito bonitinho, mas Hum, ele era muito novinho. Ele era muito novinho, ele devia ter os seus 23, 22 anos, ele era muito novinho. Só que ele foi muito simpático comigo e eu fui simpático também, né? E aí ele volte mais vezes pra Istambul e não sei o que, pererei pororó. Ok. Passado isso, é,
Quando eu tava em Berlim, esse cara anotou o meu nome no momento do ato, no ato que eu tava passando, ele anotou o meu nome, me procurou no Instagram e me achou. Gente, você não me contou isso, Eu eu tô esqueci de te passada. contar isso. E aí ele pegou e me adicionou no Instagram. E eu aceitei em Berlim, achando que tivesse sido algum dos caras que eu falei enquanto eu tava em Istambul, Sim. né? Mas acabei não saindo com ninguém. E aí adicionei e blá. Esse cara começou a curtir tudo que eu postava, tudo que eu postava. E aí, quando eu cheguei aqui de volta, depois de um tempo, ele me mandou mensagem no Instagram falando: Você não lembra de mim? Eu falei: Não. Ele falou: você passou no controle de passaporte comigo. Gente, que baixaria. Já começou aí, né, já, gente? Pra você ver. já começa a Já baixaria queria ficar, aí. já queria ficar preso lá em Istambul, na imigração. Não, e assim, aí ele. Ah, você passou comigo, não lembro. Eu falei, não, não lembro. Ah, tal. Aí a gente conversou e você foi super simpático. Eu falei, tá, eu lembro assim, vagamente tal. E aí, a gente fez, decidiu fazer, a gente agendou fazer uma chamada de vídeo, né? E nessa chamada de vídeo a gente começou a conversar muito. Só que quando a gente começou a conversar muito, ele. Nossa, e você sabe muito bem disso, né? Porque quando o Tinder liberou aquela fase de que você Nossa. podia pesquisar, buscar em qualquer outra parte do mundo, né? A gente Sim. inventou de buscar lá nos Emirados, na parte dos Emirados. Gente, isso daí vai ser um Um tema para tema um outro para um podcast, que próximo é que muito. sim, que vai ser o aterro na quarentena. Nossa, assim, os caras acho que no Oriente Médio, eles são muito. Ah, eu te amo, e você é o amor da minha vida, e eu quero casar com você. E esse cara começou com muito disso. Ah, porque você é o amor da minha vida, porque você é perfeito, porque não sei o que, pererei pororó. E até Gente, então eu tava até um pouco assustado com tudo aquilo, né? E foi até onde ele veio com a história de que então, assim, eu quero ir te visitar na Inglaterra, mas se um dia a gente tiver alguma coisa, tem que ser um relacionamento aberto. Eu falei, oi? lindo, a gente não vai nem ter nenhum relacionamento. Não, hoje não, Nem Faro. fechado e nem Nem aberto. fechado e nem aberto, por favor. Não, hoje não, Faro, obrigado. E aí, meio que Chega. cortei. Ele me segue hoje no Instagram, normal. Vira e mexe, ele me manda mensagem pra perguntar como eu tô e tudo mais, mas nada mais do que isso, né? E aí já começou a baixaria aí. E aí fui pra Alemanha, pra Berlim. Só que eu Sim. cheguei na Alemanha de manhã, era mais ou menos umas 11 horas, e você chegou, era umas 9 da noite, não foi? Foi o meu voo. Isso, eu cheguei 9 horas da noite na Alemanha. E E aí aí eu. eu falei, vou dar uma batida de perna, vou me piruletar por aí e vou bater perna. E aí fiquei um pouco assustado, porque aí na Alemanha, eu baixei o Grindr, né, em Istambul, só que o Grindr ficou durante toda a viagem. E aí na Alemanha não parava, e não parava de receber mensagem, e só que assim, não era uma coisa que as pessoas queriam, vamos tomar uma cerveja, e daí ver o que rola, sabe? E no botequinho do Zezinho. Imagina, Não. imagina, na Alemanha a galera já quer ir pro papapum, sabe? Vamos pro fight e não tem conversa, sabe? Já vamos direto ao que interessa, sem muita conversa, sem rodeio. E eu, pelo menos, não consigo. Você consegue, gata? Sabe? Sair com uma pessoa e a pessoa já assim, tipo, abre a porta, tira a roupa e vamos transar. Você já dá um oi chupando, né? Então, você Então, consegue? Você olha, consegue, né? gente, calma, eu não consigo. Olha, eu não consigo. Depende, né? Depende. Depende do ser. Se for Depende, bom. depende do. Depende do qual é do boy que tá ali, né? Às vezes a gente não tem muito tempo numa viagem, não dá muito tempo de ter um date, um jantar, um café da manhã, então a gente já pula já pra parte O que do, interessa. do que interessa. Mas assim, eu não sou o tipo de pessoa que conhece já e já transa. Tem que ter pelo menos um jantar, né? Encher a Então, barriguinha. tem que ter pelo menos um jantar, pelo Um menos drink, deixar um pouco um drink. bêbada, feliz, Exatamente, porque aí você já cria uma coragem. descontraída. Um drink você já cria uma coragem de fazer alguma coisa que você, sã, talvez não faria.
né? Exatamente. Não faria rindo. Exatamente. Mas aí você chegou às 9 naquele dia. Eu também não conheci ninguém na Alemanha, não fiz nada. Porque você chegou naquele dia às 9, a gente saiu, foi pra pizzaria. Aí Sim, a gente foi vamos caçar dormir. comida. Aí você lembra que tinha aqueles dois doidos no quarto, no nosso quarto? Sim, nossa, Gente, que era tanta. povo Gente, maluco. foi tanta gente que a gente viu, conheceu, falou. Eu lembro que nesse dia que nós chegamos em Berlim, nós andamos, fomos comer alguma coisa, porque estava morrendo de fome. Foi, Lembrando foi. que nós chegamos na Alemanha, foi no dia, o quê? 22? Eu acho que foi isso, mais ou Foi no menos. dia 22. Foi, acho que foi isso. Então, a Alemanha foi um. Eu também. Gente, eu tinha baixado o Tinder também, né? Depois. Vou te contar uma coisa, tá? Já tinha baixado o Tinder. E assim, eu sou daquela louca que na Alemanha tem muito boy lindo. Só que não tinha tempo, então quando dava like, até ficar conversando, tava com o Anderson. Então, assim, a regra do rolê é assim: ninguém abandona ninguém. Então, Exatamente. o máximo que poderia acontecer é que nem a gente, um boy encontrar a gente no meio do caminho de algum passeio turístico, só Exatamente. isso. Mas não eu largar o Anderson para poder encontrar alguém. Enfim, na Alemanha não rolou nada. Foi. Mas tivemos um jantar. Ah, foi maravilhoso, maravilhoso. A gente foi num restaurante que a Fernanda foi da última vez que ela tinha ido para Berlim. E o detalhe também, um outro detalhe importante. Assim, eu fiquei Hum, muito impressionado com você. é, por todos os lugares que a gente passou, todos os pontos históricos que a gente passou, você sabia a história, você sabia falar o que que era, o que que foi, o porquê daquilo. Foi muito legal, assim, foi muito, assim, enriquecedor, sabe? Porque, assim, a Linda, né, a gata não é só um sim. corpinho bonitinho, Eu não né? A sou só gata um. também é muita cuca no lance, né? Sim, Eu fiquei muito foi. impressionado, realmente, assim, isso foi algo, eu até falei pra você, né, que eu fiquei muito impressionado porque você sabia da história do lugar, você sabia o que tinha acontecido, você sabia explicar o porquê, e foi muito legal mesmo. E aí, mas a gente jantou no segundo dia, que a gente foi, como chama? É Momo, Momo? Pessoal, olha, se querem um restaurante maravilhoso, É, italiano, com a comida maravilhosa, com atendimento, tudo é perfeito. exato, eu acho que foi um dos melhores restaurantes que eu já fui na minha vida. Um dos melhores restaurantes também, inclusive, melhor do que muitos aqui na Itália. Exatamente. Então, E o atendimento é impecável. Os garçons, eles são todos muito simpáticos. Assim, você se sente em casa, assim, você se sente comendo em casa. É muito legal. E assim, eu não lembro exatamente o que que a gente comeu. Eu lembro que você queria tomar um vinho naquele e eu dia. tomei. A gente tomou aquela jarra imensa de vinho. E tinha também. Eu tomei aquele sorvete de pistache, que foi o melhor sorvete de pistache da minha vida. Foi, Foi gente, incrível. olha, que quer dica, pode Chama falar com o Momo. Anderson. Momo, Momo, né? acredito, Momo É na Momo? Momo Momi. Momo. Momo. Isso. É fantástico, fantástico, fantástico em Berlim. Fantástico. Assim, foi um dos melhores restaurantes que eu já fui na minha vida. Assim, incrível, incrível. Só que aí, em Berlim, não aconteceu nada muito assim. A gente andou de patinete, a gente fez várias estripulias, mas nada demais. E aí, Lembrando, Andy, que essa viagem, essa trip aí, era. Gente, era para para cada país pegar. Porque assim, eu exato, a tenho. gente tinha estabelecido uma meta. Cada país a gente tinha que pegar pelo menos uma pessoa. Só que no final das contas, deu tudo Não errado. pula, Deu tudo não errado. pula. Tudo errado. E aí, Vamos passar para o próximo país. exato. Aí, Berlim, nada Alemanha. demais. A gente foi pra Viena, na Áustria. Chegamos em Viena, na Áustria. Antes foi Breno. Não, não, o Breno foi depois de Viena. Sim, tá, desculpa. E aí, e aí, a gente chegou em Viena, era umas 8 da noite. A gente já era noite, já era tarde. E aí a gente e a Fernanda com fogo no rabo. Vamos sair, Sempre. vamos sair, vamos sair, vamos tomar um drink, eu quero tomar um drink, eu quero tomar um drink, vamos que eu Meu quero tomar um Deus. drink. Passei meu batonzão vermelho, Passou, passou, minha roupa de couro. foi.
E aí saímos pros bares da vida. A gente se enfiou em todos os botecos que a gente viu no caminho. A gente foi fazendo tipo um tour se enfiando em todos os bares. Todos. Sem E, exceção. e aí você lembra que a gente parou num bar que era aquele bar onde tinha um garçom que era super simpático, que você tava tomando aquela bebidinha pequenininha da garrafinha? E Jägermeister. Era Isso, essa? acho que era. Sim. Estava tomando um monte daquelas, não parava de tomar aquilo. E Era como aí se fosse shot de água. e você ficou doida da calcinha. E eu também fiquei, porque eu tomei aquele drink lá, um drink babadeiríssimo. Eu não lembro o nome do drink. Era um drink cheio de coisa, cheio de firula. E era super barato, né? Era barato, Era gente. super barato. E eu tava vestida, tava frio, tá? Lembrando que dezembro é inverno. Nós estávamos em Viena, era frio Sim. lá. E eu tava vestida como verãozinho Brasil, né? Exatamente. Como E verão. só, sim, eu só seduzindo, conversando. Mas assim, E eu nem posso falar muito porque eu também não tava com muita roupa, né? não rolou nada. Tinha até uma Rolou moça. sim, viu? Em Viena Rolou o rolou quê? sim. Viena rolou sim. Com quem? Você não lembra que aí eu comecei a conversar? Bom, esse Bom, o processo não vai cantar, né? Porque ele não fala português e nem sabe que eu tenho um podcast, então, bah, do Estevam. Eu comecei a conversar com o Estevam. A sim. gente estava num bar e aí você queria ficar com um cara que estava acompanhado com duas meninas. Eu acho que parecia que ele estava ficando Gente, com as duas meninas ao mesmo calma tempo. aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, você não vai pensar que eu sou uma pessoa que vou me expressar, se expresse direito. Sim, sim, sim. Aconteceu que eu tava ali com o Anderson, toda feliz, dançando. Eu adoro hip hop, tava dançando com o meu jeito sensual de ser. E tinha um cara muito bonito, era o mais bonito. Era o E ele mais ficou me bonito da outra olhando, eu fiquei balada. olhando pra ele, só que aí eu não sabia se ele namorava ou não. Porque se namora, eu não fico, eu não olho, enfim, eu não Não, mas gosto de ele tava com confusão. duas meninas e pegando as duas Sim. meninas e se esfregando nas duas meninas ao mesmo tempo. Então, assim, namorar provavelmente ele não namorava. Só que aí você ficou olhando. Ah, meu, só vi ele com uma menina e eu achei que aquela menina era a namorada, não deu tempo. Se eu soubesse, eu tinha investido, já que tava uma. Era, era liberal. Isso. E aí eu comecei a conversar com um rapaz, o Estevam, e aí ele trabalhava em outro bar. Ele falou: "Ah, vocês estão perto de mim, Perto. vem pra cá, e aí vocês ficam aqui no bar, né?" Eu falei: "Gata, vamos pra esse bar, vamos pra esse bar, vamos pra esse bar, vamos pra esse bar." Aí chegamos lá no bar. Eu já tive o primeiro choque de cara, porque ele tinha o que, uns 22, 23 anos, gata? 23 aninhos. Ele era muito novo, muito novinho, muito novinho. E aí, só que a gente sentou na mesa, a gente começou a conversar e foi tão legal, não foi? Lembra? Que Foi. foi tipo, todo mundo, a gente começou a dar risada e conversar e não sei o Tinha que. 7 pessoas no pub, no Era, bar. mas era lá embaixo, porque na entrada do Sim. pub, que era onde ele ficava, não Ninguém. tava vazio. E aí só tinha gente na parte de baixo do pub. E aí, só que a gente começou a conversar e foi muito, muito legal. E ele era muito, muito simpático, né? E aí, nessa, a- Pina coladas, foi rolou um monte uns de pina drinks. colada. E aí Era eu meu olhei drink. pra Fernanda, vai. Eu falei, tá, então eu vou. E eu fiquei sentada, tá, gente? Eu fiquei ali no celular, ali, ó, horas, tá? E bota Só horas que ali sentadinha. detalhe que, assim, aliás, esse detalhe eu já vou comentar. E aí eu comecei a beijar ele dentro do balcão do pub. E a gente começou a beija aqui, beija aqui, beija aqui, beija acolá, e beija, 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 beija. E a Fernanda no celular, no mesmo bar, né? Fora do balcão. Não tinha o que fazer. Não tinha. E aí, assim, do nada, esse menino me saca da, Neca. da, da, da chibata pra fora.
sacou a chibata pra fora, uma chibata enorme, rosada. Eu falei, minha nossa senhora, o que que eu tô fazendo aqui? A primeira chibata que você viu depois, né, de Não, eu, 2019. eu beijei outros caras depois que eu me separei, mas eu não cheguei aí aos finalmente, né? Sim, sim, Não, esse não tinha foi chegado aos finalmente, mas tinha beijado outros caras. mas foi a Só primeira que de rola. ver, foi de ver assim, pá, do choque de pá, de primeira. E assim, ele sacou com todo orgulho, né? Óbvio, né? Com a coisa daquela, ele sacou com todo orgulho. E assim, eu só, meu Deus do céu, o que que eu faço com isso? A Fernanda Um tá ali, senti... a Fernanda tá ali fora. Se a Fernanda virar pro lado, ela vai ver essa rola desse menino pra fora. Eu fiquei tentando baixar a rola dele. Ai, foi horrível. Foi horrível. Era 1 centímetro para cada idade dele, gente. Gente, não, assim, foi horrível. E eu fiquei muito assustado. Eu fiquei muito assustado. E ele, vamos comigo no banheiro. Deus me livre, tá amarrado. Eu lá vou pro banheiro, tá louco? Não, pelo amor de Deus, vamos, não sei o que. Não, não fomos. Mas aí ficamos lá. A gente ficou no pub até fechar, não foi? Até umas 4 horas da manhã, não foi? Foi na hora que ele tinha que sair, Exato. exatamente. E, gente, eu fiquei mais ou menos umas 2 horas e pouco, 3 horas ali, Foi, sentada, foi. E eu indo com ele sentada. lá fora e ele. Não, só que assim, aí você pega. E ele assim, ele não é austríaco, né? Ele é da Sérvia. E eu Uhum. nunca nem. Blá, assim, nunca imaginei conhecer alguém da Sérvia. E. E nessa, assim, você dá uma pegadinha um pouco mais forte, dá um beijinho um pouco mais apertado, a pessoa gama, né? E aí ele ficou, não, porque você tem que dormir na minha casa, você tem que dormir na minha casa, lembra, gata? Você tem que dormir na Sim. minha casa, você tem que dormir na E minha eu, casa. E você, vai, vai. Eu falei, não, não vou, não vou. A gente veio embora, a gente veio junto, a gente vai embora junto. mas aí depois eu tive que falar isso, porque eu tive que inventar, não, não, porque o Anderson vai embora comigo, lembra? Uhum. Pra falar pra ele, não, você não pode ir sozinha. Eu falei, não, Não, ele o queria me Anderson arrastar de todo jeito, ele queria me arrastar de todo jeito. queria, Nossa, não, foi horrível. Não, não foi horrível, mas foi horrível nada, não foi. Mas foi assim, bom, ah, mas não estava preparada. então, eu só não tava preparado, mas assim, eu não tava esperando, né, que fosse sacar da manjuba pra fora, mas assim, mas enfim, pelo menos assim, né, tipo tal. E aí, de lá, aí foi isso que aconteceu em Viena. Aí Gente, de Viena, só uma observação. Eu não peguei ninguém, não, não tá? pegou, não pegou. Vamos seguir viagem. Não pegou, não pegou. Em Viena ela não pegou ninguém. Aí a gente de Viena a gente foi pra Brno, na Sim, República Tcheca. Natal, A gente foi de ônibus, não foi? ônibus. A gente foi de ônibus. E aí chegamos em Brno, não tinha nada, nada de nada, era véspera de Natal. Não tinha nada, a cidade inteira fechada. A gente passou E por todos os pontos turísticos, não em tinha mais uma hora, nada. Em uma hora a gente fez tudo, toda a cidade. E, e um book né, de fotos. a gente fez. Não, a gente. Já vou chegar no book de fotos sensuais. Sim. E aí, você lembra que nessa a gente falou assim: porra, a gente vai passar o Natal sem comer, vamos procurar alguma coisa pra comer? Sim, aí eu fui procurar. Aí a gente foi, passou por uma mini pizzaria, um lugarzinho que vendia uns salgadinhos, e Claro tinha que eu dois caras lembro. trabalhando. E a gente ficou paquerando os A gente caras. ficou paquerando. E assim, a gente enquanto os caras faziam a pizza, a gente falando, você, eu pego o da calça branca. Eu falei, não, eu pego o da calça preta. Gente, Tranquilo, e eu vou falar uma tranquilo. coisa. Ele não usava cueca, não, porque Não. tava soltos. Eu olhei tanto porque eu consegui ver que tava balangando ali a rola, sabe? Eu vi que era uma rola grande. Mas, enfim, eu não investi. Assim, se eu tivesse investido, eu ia fazer pizza com. Não, a gata tem um olhar de raio-x que não é dela. A gata, assim, conhece. E assim, a gente ficou ali. A gente ficou um bom tempo, a gente ficou quase uma hora batendo de papinho, de não sei o que. Sim, Prova isso, prova aquilo outro, porque ele sim, perguntou de grátis. de onde a gente era. Sim, E aí a gente falou que do Brasil, mas que a gente morava na Europa e tal, não sei o que. tá. E nessa,
ficou aquela palhaçada da gente conversa e conversa e conversa e conversa. Aí do nada chegou um monte de. E a gente já pensando, vamos entrar e vamos fechar a porta desse boteco. E Eu queria ser a dona da pizzaria lá. vamos fechar a porta desse boteco e vamos botar pra fuder, tocar pra fuder. E aí, só que aí começou a chegar um monte de gente. Chegou um monte de gente, aí a gente pegou a pizza e foi embora. Aí a gente sentou na pracinha e começou a comer na pracinha. Sim, Lembra? eu lembro. Aí a gente comeu na pracinha, tal, tal, tal. A gente foi no mercado, o mercado super barato. A gente comprou tudo errado. Lembra? As coisas tudo erradas, as coisas que era salgada. A gente imaginou que era salgada. Eram tudo doce. E. Tudo errado, a gente comprou tudo errado. Até Não os tinha nada suco que eu acho que a gente comprou errado. acho que eu tomei água, mas não tinha nada que Não, você prestasse. tomou aquele café horroroso na estação de trem. Não, gente, eu tomei um cafezinho lá pra esperar o trem, né? Nós pegamos o trem. Foi. E o pior que era aquele trem, tipo antigão, daquela, sabe, de cabinezinhas, mas a gente não pegou a parte de cabine porque a gente, né, pegou a parte mais barata. E porque foi uma viagem bem Ge- custo baixo, assim, foi bem custo baixo. Mas mesmo assim, a gente pintou e bordou do começo ao final, né? Sim, eu não sei, acho que me falha a memória dessa viagem do trem. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não lembro. Você não lembra do trem? Não Você não lembra lembro. que o cara que foi conferir os tickets, que tava conferindo os tickets, ele sentou com a gente e Ah, foi eu lembro. ele foi conversando, ele sentou com a Sim, gente na nossa mesa lembrei. e ficou conversando com a gente da metade até o Do final do cabelo. caminho. Sim. O Sim, cara eu tipo ficou lembro. super amigo nosso. Lembro, inclusive, você acho que pegou o telefone dele, ou ele deu o telefone. Ele pegou meu Sim, telefone por para conta do fazer. transplante. Ele nunca Sim, mandou super gente mensagem. boa. Mas ele é muito gente boa, muito gente boa. Muito, 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 muito legal, Eu muito sei que da tranquilo. próxima vez, quando eu for de Breno para Budapeste, eu vou pegar o trem de novo e eu já conheço ele. Não, ele é muito gente boa, muito, muito legal. Assim, ele foi muito legal com a gente. Assim, ele foi muito simpático ao extremo. Assim, ele foi extremamente simpático. E aí, quando a gente chegou em Budapeste. Budapeste, Nossa. aí o que a gente pode. Por onde começar a falar sobre Budapeste? Vamos começar. Não, você quer começar pelo hostel? Ah, a gente, assim, a gente ficou em hostels em todos os lugares que a gente foi. Mas em Foi. Budapeste, eu acho que foi o Nossa. pior de Não, todos. foi o pior. O pior Porque de eu todos. já tinha ido para Budapeste, gente, uma vez com meu ex-namorado, mas eu não tinha ficado em hostel. E esse daí era era no centro, tinha, né, não sei por que eu não vi, não fiquei atenta sobre os reviews, né? Eu achei que era bom, enfim. Era o que 26 de um dia antes do meu aniversário, tinha muita coisa, né, fechada. E estava também tudo muito caro, porque Foi. Tava quando a gente extremamente caro. quando nós decidimos comprar a passagem realmente para poder viajar, isso daí foi começo de dezembro, né, Anderson? Foi. Não, não, não. Quando a gente comprou as passagens, Uhum. era setembro. Não Setembro, era, outubro. Aham. não A era. gente comprou bem antes, gata. A gente comprou bem antes, porque tava tudo muito caro. A gente ficou meses pesquisando. Eu lembro que eu fiquei. Eu tinha marcado no Google Flights pra ver todos os avisos de passagens mais baratas. E a gente ficou assim. E tava tudo ficando cada vez mais caro, conforme o final do ano ia se Sabe por aproximando. quê? Sabe por quê? Porque eu vim da Irlanda em novembro, tá? Então, foi isso mesmo, gente. Foi. Foi em novembro, tá? Que a gente Foi mais ou comprou. menos isso. Foi novembro, outubro, novembro. Foi mais ou menos isso. Sim. E aí, a gente chegou em Budapeste. Eu não lembro nem o horário. A gente chegou em Budapeste, era noite. Era bem de noite. Lembra? Sim, Era era bem de noite. noite. Era de madrugada. Era de madrugada que a gente chegou em Budapeste. Não, era mais ou menos umas 11 horas da Não, porque a gente noite. pegou o último trem de Breno. Meia-noite, então. A gente pegou o último trem de Breno pra Budapeste. Bom, chegamos de madrugada.
chegamos, era bem tarde. A gente dormiu, no outro dia a gente foi passear. E nisso o Grindr bombando. Oi, 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 vem me ver, vem me ver, vem me ver. Ai, que não sei o que. E eu fiquei muito passado, porque lá. Porque geralmente as pessoas, os húngaros, quando vêm pra cá, pra UK, eles não falam muito bem inglês. Mas chegando lá, as pessoas falavam muito bem. Sim, Eu fiquei um pouco meio que confuso com tudo, sabe? E a amor. gente conversou, eu conversei com um monte de gente e teve um cara em especial que ficou. Vamos se encontrar hoje. Só que aí foi eu que comecei a dar perdido nele, não foi? Eu comecei a dar um Foi. monte de perdido nele. Aí ele, eu vou te buscar aí no hotel. Aí eu falei, não, não vai, não vai, não vai, não, pelo amor de Deus, não sei o que. E a gente, aí, tipo, a gente bateu perna. Aí eu acho que no segundo dia que a gente tava em Foi na Budapeste, noite do meu aniversário. foi na noite do seu aniversário, ela, vamos Porque comemorar meu aniversário. Eu não, falei, não foi não, a no dia gente tem que comemorar. 26, É, gente. do dia 26 pro dia 27. Isso, e é aí que acontece. Lembrando que o pessoal lá, o Natal, é uma data bem religiosa É. nesses lugares, né? No leste europeu, Budapeste, é um lugar bem católico. É um, onde nós estávamos Em antes, Budapeste. Budapeste. Breno e Viena. É uma Isso. cidade, isso, então o São pessoal bem fala. católicos. E aí o pessoal falou assim, vai estar tudo fechado, vocês não vão conseguir comer, vocês não vão conseguir, tipo, sair, vocês não vão conseguir fazer nada. Só que chegando em Budapeste, no dia 26 eu falei, pelo amor de Deus, tem que ter. Como eu já tinha ido, eu falei, vamos numa balada que é bem legal. Nossa. E aí eu me arrumei pra essa balada, eu falei assim, o máximo que pode acontecer é estar fechado. Nisso eu e o Anderson começou a sair, né? Se arrumamos, era o que, umas Não, 10 você horas da inventou. noite. Não, vamos comemorar meu aniversário, porque a gente ia comemorar seu aniversário do dia 27 pro dia 28. Mas você falou, não, vamos comemorar do dia 26 pro dia 27. Falei, não, beleza. Aí você, não, vamos pra balada, pra uma balada que eu já fui, pá, 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 pá. Eu falei, beleza, vamos, tranquilo. A gente foi, a gente se arrumou, che... Umas 10 da noite, né? Era. Não, acho que a gente Uma- saiu do hostel, era o quê? Não, era umas 11 horas. Mas era. Era tarde, a Não, gente era. saiu, era bem Não, tarde. era tarde, mas, gente, não muda. Tipo, era umas 10h30, Era, 11 era, horas por era, tipo aí, isso. por essa volta. Só que quando nós estávamos indo, caímos numa rua cheia de bar. Lembra? Nossa, verdade. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu nunca vi nada parecido com aquilo na minha vida. Nunca, nunca, assim, parecia Era um tipo. beco. Era um beco cheio de bar que você via tanta gente, assim, que eu fiquei muito, muito besta de ver tudo aquilo, porque ao mesmo tempo que era muito legal, muito curioso, era muito. Era um pouquinho assustador. Não, não Olha, era assustador, não não era, era não. nada, Não, gente. não Eu já era, não tava. era Não assustador. era. Eu digo Eu assustador, tava. mas assim, no modo de você ver tanta gente junta e num lugar que você nunca imaginou que você pudesse ver. Porque assim, é um bar do lado do outro, numa rua de tijolinho que só tem bar, só tem. E assim, é uma rua muito grande. É muito grande. A gente andou uns 15, 20 minutos naquela rua pra poder terminar ela e só tinha bar. Do bar, karaokê, era uma coisa atrás da outra. E eu tava toda animada, porque quando eu vi Tava. isso, eu falei, gente, tá aberto, eu vou comemorar meu aniversário. Agora vem. Vamos lá. Eu passei zerada. Berlim, Breno, Viena, sem pegar ninguém. Eu falei, porra, Budapeste. E eu Gente, falei, e o você meu. tem que pegar em Budapeste. E eu fiquei na cabeça dela. Você tem que pegar em Budapeste. Só que aí, em Budapeste, a gente chegou na balada. Você lembra o nome da balada? Standard? Eu não Não. lembro o nome da balada, mas era uma balada. Acho que é a balada mais foda que eu já fui na minha vida, assim, a balada mais É legal que eu já mais fui na minha vida. louca, mais Mais louca, mais louca. alternativa. Porque assim, a gente chegou nessa balada, eu não sei descrever o que é esse lugar. Já começa assim pelo lugar que é a balada, porque assim, aquilo parece uma fábrica desativada. Sim. E E assim, tem vários são ambientes, vários né? galpões aonde são pistas de dança os galpões.
E aí você vai em uma parte de baixo, quando você vai lá embaixo é um beco que não Rock. termina mais. Tem rock, tem eletrônico, aí você sobe, tem hip hop, tem pop, tem. E aí, nessa, a gente chegou nessa balada e começamos a tomar o drink e a Fernanda começou a tirar as fotinhas dela pra postar do aniversário dela, né? Claro, gente, eu comecei a tomar uísque, tá? Shot de Foi. uísque. E aí ela começou a tomar o drinkzinho dela. E aí nessa bagaceira, a gente passou por um bar, tinha um garçom. Tinha um garçom que assim, ele era. O barman. Ele era o barman. 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 O barman. Ele era o cara mais gato que a gente viu na viagem inteira. De todos, assim, todos. Ele era o mais gato de todos, assim, ele era muito bonito. Tipo, Era. ele era muito gato. E eu? E eu falei pra ela, Fernanda, vai nesse cara que é sucesso. Vai, porque... E a Fernanda já começou. Cilada, né, gente? Já começou a jogar o cabelo. Como o Cupido Gari, né? O Cupido Gari sempre. Cupido Gari. Cupido Gari e o amigo Gari também, né? E aí, Nossa, aí fudeu gente. tudo. Agora que começa a viagem, Fernanda. A bagaceira da viagem. Aí, eu pra Fernanda, olha esse cara, fica olhando esse cara, esse cara tá afim de você. Aí a gente começou a pedir um monte de bebida no bar que esse cara tava. Só que o cara, assim, você via que o cara era nitidamente hétero, porque o cara já não tinha muita paciência de falar comigo, mas tinha toda a paciência do mundo pra falar com a gatinha, né? Com a gatinha manhosa. Sim. Ele com toda a paciência do mundo. E aí, a Fernanda começou. A gente ficou num canto da pista que dava pra esse bar, aonde a Fernanda pudesse ver o cara e o cara pudesse ver a Fernanda. E eles ficaram trocando olhares. Falei, gata, vai lá. Aí eu não lembro, você foi lá e conversou com ele, não foi? Conversei com ele. E aí, quando ele tinha o break dele, tipo, pra poder fumar e tal, a gente começou a conversar. E nisso ele me deu um abraço. Aí ele começou a me dar uns drinks de graça, porque era o meu aniversário. Comecei a beber. Porém, nisso, depois que eu saí do campo de visão dele, o Anderson tava. Você foi fumar Eu fui e eu fumar. acabei indo. Exatamente. Agora a gente vai entrar numa parte crucial dessa história. E aí, a Fernanda. E assim, era um lugar é muito grande. É muito grande. Assim, não tem como explicar. Assim, É uma muito balada grande. que você se perde tranquilamente, sabe? Assim, tem o quê? Uns 10 ambientes diferentes aquela balada. Tem por aí. É muito grande. E aí, a Fernanda me manda mensagem. Eu tô aqui na pista de não sei o quê. Vem pra cá. A pista de hip hop, gente, eu adoro Vem hip pra pista de hip hop. hop. Vem pra cá. Chego eu. Eu abri. Assim, eu não esqueço dessa cena. Eu nunca vou esquecer dessa cena. Abro a cortina da pista de hip hop e entro. Eu vejo uma roda, uns 15, 20 caras. Tudo gritando. How? Hey! How? Eu falei, você quer apostar quanto que a Fernanda está lá no meio dessa roda? Pois foi eu chegar perto da roda, pois estava a Fernanda requebrando no meio da roda. No meio da roda. Eu, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu cheguei. A Fernanda me cata pelo braço e tenta me puxar pro meio da roda. Eu, que sou extremamente envergonhado pra certas coisas, os caras tudo começaram, vai, tipo assim, vai, go. E eu, tipo, não, e os caras, vai. E eu, não fui. Aí, e a Fernanda, quando eu, assim, foi uma questão de um segundo, eu viro pro lado, quando eu olho de novo, tá a Fernanda requebrando com um indiano no meio dessa roda. Minha amiga indiana. Sim. E aí eu vejo do nada. E assim, esses caras, eles eram todos de Israel, não eram? Sim, de Tel Aviv, minha gente. Exatamente, de Tel Aviv. Eu fiz amizade com o pessoal, que a minha próxima viagem vai ser uma viagem santa para Tel Aviv com o pessoal de Budapeste, que eles moram lá. Inclusive, um é militar e um é famosinho.
Não, eu ficava muito chocado, assim, eu me afastava um pouco e eu via a Fernanda se requebrando e a Fernanda ficava no meio da roda, puxando um por Sim. um. Rainha Vem, da vem, vem. inclusão Não, ela virou a rainha da inclusão total. Eu falei pra ela, da acabou a roda. balada. Chegou um ponto que eu falei, linda, chega de fazer a rainha da inclusão social, por favor. Você quer juntar todas as nações numa balada? Não, linda, Foi vamos, isso. vamos dar uma segurada? Foi. Vamos. Foi. E nisso, Gente, eu, eu fui isso a pessoa mais vista naquela balada. foi. Não, assim, aquela balada foi uma cagação do começo ao final. Essa hora eu já estava começando a ficar bêbado. E eu também. E aí eu pra Fernanda, Fernanda, toma cuidado, que ó, o bonitão lá vai te ver, vai ver você aqui se requebrando todinha no meio dessa roda, não vai ser legal. Vamos voltar, vamos lá pra outra pista. E aí fomos pra outra pista. Só que a gente foi pra outra pista, a Fernanda se pendurou no balcão e ali ela ficou. Se pendurou no balcão. Eu falei, meu cu que eu vou ficar aqui segurando vela. Eu vou pra pista do eletrônico. Fui pra pista do eletrônico. Gata, um cheiro de chulé. Tem Porque disso, era gente. embaixo, era numa parte. Era assim, uma parte subterrânea. Só que Não, assim, aquele era do era. rock. Não, tinha a do rock, que era subterrânea, mas tinha uma outra parte subterrânea que era um eletrônico muito pesado. Só que tava um cheiro de chulé muito forte, muito forte. Aí eu comecei a ficar passando mal ali dentro, comecei a me sentir mal. Falei, não, pelo amor. Aí eu fui sair. Aí quando eu fui sair, gata, eu comecei a entrar nos labirintos, mas na parte subterrânea. Tinha uns sofás que não acabavam nunca. Um monte de sofá, um monte de Ge- sala escondida. E eu falei, meu Gente, eu Deus do não fui céu. nessa parte, Era. gente. Não, gata, assim, era muito esquisito, sabe? Assim, tipo, era muito grande. Mas era uma parte assim que eu não sabia, eu nem imaginava que existisse. Aliás, né? Eu fiquei, desde o começo ao final, eu fiquei besta com tudo, mas foi muito legal, assim, foi uma das melhores baladas da minha vida, assim, eu não tenho o que falar. E aí nessa, foi chegando, foi dando 4 5 6 e eu me rodando cada vez mais bêbado. A Linda também bêbada. É, mas eu tô aí, gente, olha, eu tava lá, deixa eu contar, eu tava no balcão pendurada, né? E aí ele ficou muito bravo comigo Porque ela e tava falou se assim, rodando com os boys. tava. E ele falou, pode ir embora se você quiser, porque a gente meio que tinha deixado assim, quando acabasse a balada, que horas que ele ia embora? Eu não 6 da manhã, lembro. Acho que 7. era isso. 6, 7 da manhã. Eu ia ficar lá esperando ele pra gente conversar, pra poder dar uns beijos. Falei, poxa. E nisso tinha até uns caras querendo ficar comigo, mas ele era o melhor da balada. Ele era o cara mais gato. Ele era. E aí ele ficou muito nervosinho comigo e tal. E falou, se quiser, você vai embora, até me tratou mal. E eu catei e saí. E eu encontro o Anderson conversando com um cara, sentado fumando. Aí eu chego, bem Eu não linda. lembro dessa parte. Não lembro dessa Eu vou parte. contar, ele tava um frio já. E tava lá fora, aí a gente ficou debaixo do aquecedor. Isso daí, gente, era umas 5 horas da manhã, tá? Eu tava 5 e conversando com pouquinho. quem? Tava conversando com um cara eu e aí você falou que era meu aniversário, ele queria pagar bebida pra mim, mas eu tava, gente, eu não conseguia beber mais. Falei, não, não quero, só que eu tava com frio. E ele me tirou a jaqueta. E eu coloquei a jaqueta desse menino. E aí ele queria ficar comigo. Era aquele Você moreno lembra? meio gordinho? Não era gordinho, mas você queria me empurrar. Tinha outros caras que começou a querer pagar bebida, porque era meu aniversário. Só que esse cara ficou investindo em mim e você falou: pega ele, pega ele, pega ele. E aí ele me deu a blusa de frio. Então eu fiquei com a blusa de frio Não, desse mas assim, pelo boy. amor de Deus, quando eu digo gordinho, tipo, ele não era gordinho, eu digo fortinho, sabe? Fortinho. Não Ele era. era fortinho, ele era fortinho. Não, ele era Gente, eu não- fortinho, assim, boladinho, sabe? Boladinho. um pouco retido, com retenção de líquido. Não, pelo amor de Deus, não é isso que eu tô dizendo, pelo amor de Deus. Não, não é gordofobia, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus. As pessoas Não, pensam, eu às vezes as pessoas sei. pensam, a gente fala uma coisinha que as pessoas pensam que de uma outra forma. Não, eu digo assim, Não. ele era mais troncudinho, sabe, assim, mais fortinho. E assim, agora você falando, eu tô lembrando, assim, eu lembro de eu conversar com ele, te dar da jaqueta dele pra Ele deu a você. jaqueta. E aí ele me abraçou, gente. Na hora que ele me abraçou, o que acontece? Agora foi assim.
Eu coloquei a blusa dele e entrei lá pra falar com o boy. De novo do bar. Que eu fui Ai, sem você vergonha e foi que nem uma voltei. cachorra safada e foi atrás do boy. Porque eu falei pra você ir atrás do boy. Sabe o que aconteceu? O menino da jaqueta foi atrás de mim, Foi. chegou lá na frente, me abraçou na frente do cara que eu queria ficar e falou: O que você tá fazendo aqui? Você tá demorando. Aí o boy do bar, que eu tava paquerando a noite toda, olhou pra minha cara e fez assim: Ah, entendi. Pode ir embora. Aí eu falei: Gente do céu. Eu não ia ficar com esse da jaqueta e ele acabou de me queimar. Com um cara que eu fiquei a noite inteira cozinhando. Bom, eu volto já desanimada. Eu falei, gente, dei a jaqueta pro menino, falei que eu ia embora, mas eu não contente. Falei pra ele, ó, tô indo embora. Aí o cara decidido e falou, pode ir embora. Falei, então tá O bom. do bar? O do bar? O do Aham. bar, pode ir embora. Aí eu, tá bom então. Nisso, gente, era mais ou menos umas 6:30 da manhã, tá? Já tava ficando Não, claro. essa hora, que era umas 6:30 da manhã, já tava ficando claro. Eu estava conversando com outro cara que eu não sabia nem o que era. O cara era hétero. E a gente começou a conversar sobre. Lembra disso? A gente começou a conversar sobre tatuagem. Ah, que não sei o que, que não sei o que. E o cara tinha uma tatuagem no. Assim, nessa. Perto da virilha. Perto da virilha. E ele, eu tenho uma tatuagem perto da virilha. Eu falei, ah, deixa eu ver. Foi, gente. Deixa eu ver. Ele começou, ele quase. O cara tirou a roupa quase toda na balada pra mostrar todas as tatuagens. Chegou um ponto que um cara chegou nele e falou: Ô, que merda que tá acontecendo? Você vai ficar pelado aqui? Só que deu E bafo um com o frio. cara, não deu bafo comigo. Eu fiquei bem quietinho no meu canto. O cara tirou a roupa inteira pra mostrar todas as tatuagens. E Ele era, aí, e a ele Fernanda era olhando. assustador. Ai, gata, nossa, o que que foi aquela balada, gente? Gente, resumindo, saímos da balada. Só Não, que não. não acabou. Saímos da balada, só que assim, você conversou com ele no final, com o barman no final, e vocês decidiram se encontrar. Aí eu falei, você vai, você vai, você vai. Aí eu te convenci a ir. Você Gente, não só que queria no ir. caminho, vamos, Acho calma aí. que No lembra. caminho, eu vou te falar uma coisa. O Anderson, eu tinha parado de beber porque eu não queria passar mal. Só que eu O Anderson continuei. parou em Budapeste, tem um lugar que chama No Stop. É um lugar que fica aberto 24 horas. E o Anderson entrou naquele lugar e comprou bebida, comprou cerveja. Comprei saquê, saquê. Saque, meu, não sei, foi saque. Ele Foi começou a saquê. beber, tava bem louca, bem beba, beba. A gente Tava. errou o caminho A gente pelo errou com todos os caminhos. GPS. O lugar da balada pro hostel eram 15 minutos. A gente levou Uma hora. 45 É. minutos, uma hora pra chegar no hostel. Porque eu falava, vamos por aqui. E a Fernanda, não, eu vamos por aqui, porque eu conheço, eu tô vendo, eu conheço esse lugar. E nessa, e Meu celular o tava cara, descarregado. isso, mas e o cara da balada, o barman, mandando mensagem pra você. E eu, você vai, você vai, você vai. E aí eu comecei a pesar Mas na ideia descarregou. você lembra que eu comecei a pesar na sua ideia no Mas caminho? sim, só que ele mandou mensagem, ele tava trabalhando ainda. E, gente, meu celular descarregou. Sempre Uhum. descarrega. Aí o que acontece? E ele falou: Eu vou pegar um táxi e vou te buscar no hostel. Falei, beleza. Cheguei lá no hostel. O Anderson beba falou que eu vou sair, eu vou encontrar um boy. Que era o Eu vou boy que tava mandando encontrar um boy. mensagem. Vou encontrar um boy porque eu não vou passar a noite, né? Enfim, vou pegar o boy, vou pegar, vou. Tava doida, 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 doida. Comecei a falar com o boy no hostel, no quarto, dormi. Falando com o celular na mão, dormi com o celular na mão. De tão bêbado que E eu tava. eu coloquei o celular pra carregar, tipo, 10 minutos. Só que eu pesei, E gata, eu pesei na sua ideia pra você encontrar com o boy. Pesei nas suas ideias. Pra foi, você, eu gente. pressionei muito. Eu falei, eu beijei o cara em Viena e você não beijou ninguém. Você, a viagem inteira, Cilada, você não beijou cilada. ninguém. E pererei parará. Eu pesei nas ideias dela. Isso aí eu Pesou. admito a culpa. Eu admito a culpa. Eu pesei nas ideias dela. Tudo que vai acontecer agora, pessoal, é culpa do Anderson.
Por quê? Porque eu tava na minha, eu tava de boa. Tava. Foi Eu culpa tava minha de mesmo. boa. Isso eu E ele admito. ficou, vai pegar aquela Você vai, neca. E você ficou vai. falando aquela neca, ele deve ser bom, ele deve ser bom. E aí eu caí na dele. Tipo assim, me fudi. Bom, gente, agora eu vou dar meu relato. Agora conta, você foi, o cara foi, a gente foi, chegou no hostel, deu tempo só da Fernanda escovar o dente, pegar a bolsinha necessaire dela e sair. Com uma Foi só calcinha, isso. Foi só uma isso. escova de dente. Foi coisa de tipo 5 Daí minutos. foi o meu celular ligar e eu Exato. falar, tô indo. Tô indo. Foi exatamente isso. E aí, assim, ela foi. Eu falei, ó, gata, chegando lá, carrega seu celular, me manda sua localização. Porque assim, se acontecer, se você não me responder, eu já vou mandar a polícia atrás de você. E aí, eu Essa é a fiquei regra. desesperado. Eu fiquei desesperado. Mas foi eu fui o culpado, porque eu incentivei ela a ir. Porque o cara era muito gato. O cara era muito bonito. E eu da safada queria pegar na rua. Não, Bom, mas gente, era o meu cara era muito bonito. aniversário. O cara era muito gato. O cara era muito. Era o assim, meu não aniversário. tenho o que dizer, assim. É uma coisa, assim, que. Eu acho que, assim. Eu acho que eu nunca vi. Sabe, ao vivo e a cores, assim, tipo uma coisa daquela. Assim, era Não, muito ele era surreal. realmente, ele Era muito realmente era. surreal. Era muito surreal. Ele tinha tudo o que uma pessoa não pode ter, ele tinha. Ele era alto, um corpo bonito, Ele um era sorriso malhadíssimo, bonito, um sorriso com um sorriso perfeito, bonito, branco, os dentes tudo certinho. com olho claro. Nossa Senhora, ele era a minha perdição. Pensa, gente, no meu E eu falei, e o aniversário que de que eu falei pra você? 29 E o anos. que que eu falei pra você? Gata, vai porque essa neca é sucesso. A neca, É bom, a gente. neca perdida está aqui. A neca perdida está aqui. Vai, que é sucesso. Chegou lá, Gente, eu só recebo gente. uma mensagem da Fernanda. Meu Deus do céu, o que é isso? É monstruoso. Foi. Lembra? Eu lembro que eu coloquei o celular pra carregar. O boy só sacou o mastro pra fora. Pá! Sabe aquela nega pesada que faz até um. Tipo, faz até um barulho? Pá! Eu falei, meu Deus, não cabe não. Cabe não. E aí o que acontece, gente? Acontece que assim, eu tava virada do rolê, tinha bebido, e eu falei assim, bom, comecei a beijar, tal, beija aqui, beija ali, rola a mão aqui, mão ali. Eu falei, preciso tomar um banho, né? Por favor, conte essa história, por favor, porque agora Gente, fica o melhor da história. fui tomar um banho, ele super gentil. Aí ele me deu banho, eu dei banho nele. Você tomou Isso banho daí com ficou uma meia ele, hora no banho. safada? Tomei, gente, eu tomei Olha, banho com ele. safada. Eu achei que você tinha tomado banho sozinha. Não, eu tomei banho com ele, assim, eu entrei no chuveiro sozinha, mas aí eu falei, vem aqui me ajudar, enfim. Ficou rolando ali, uma mão ali, uma pegação ali. A gente começou a iniciar o ato ali no banheiro, porém, eu não transei no banheiro. Só que fomos pra cama e o que acontece? Não tinha camisinha. E eu falei, não transa sem camisinha. E ele, não, vamos sem camisinha. Eu falei, não vou. E ele, vamos, eu não vou. Ele Vamos, queria não no vou. pelo? Queria jogar Queria descalço? no pelo, no Queria pelo, no jogar pelaço. descalço? E eu falei, sim. E eu falei, não vou. Aí ele catou e falou assim, então tá, você veio aqui, tipo, não quer transar comigo, você não me quer. Que Olha, você tá vagabundo. brincando. Começou a falar, pesar na minha cabeça. Eu falei, não vou transar sem camisinha. Ele falou, mas eu quero dar meu amor pra você e você não quer. E eu falei, sem camisinha eu não faço. Aí ele me deixou super chateada. Super chateada, ele falou umas coisas lá. E aí eu falei, então tá bom, vou embora. Aí ele, não, não, não. Aí eu coloquei minha roupa. Eu coloquei a minha roupa pra ir embora. Ele, não, me perdoa, me perdoa. Você pode ficar aqui. Aí eu deitei, né? Dormi, gente. Eu dormi mais ou menos 1h30. 1h e meia no máximo. Tava um calor desgraçado naquele quarto. O aquecedor tava no último. E, nossa, eu tava O suando. vapor de virilha queimando. Eu tinha tomado banho, minha virilha já tava toda suada. E aí eu falei, não, gente. Eu falei, olha, eu vou tomar mais um banho pra acordar. Eu não tinha dormido, eu tava virada. E ele também tinha que trabalhar mais ou menos umas 2 horas da tarde.
E aí ele falou, não, eu quero sentir você, aquele papinho, né, de boy É. lixudo. Quero sentir você, que não sei, eu quero pegar você, tal, tal. Ele achou uma camisinha. Falei, nossa, pra quem não tinha camisinha, eu dormi, a camisinha brotou, né? Aí eu falei, então eu vou tomar outro banho e você me espera, que eu tava muito suada. Fui tomar banho, gente, foi o tempo de... Eu fui sozinha dessa vez. Ele ficou lá no quarto. Aí eu chego, entro no quarto, pelada, né? Falei, pão, tá com a camisinha, o boy já tava, a camisinha tava em cima da cama. Eu falei, agora que eu vou me acabar. Comecei, eu abracei, eu deitei na cama, na frente da cama dele tinha uma TV, né? Uma TV bem grande. E eu já tinha reparado na TV, porque quando eu entrei no quarto dele, eu reparei, eu fiquei olhando pra ver se não tinha câmera, não tinha nada. E realmente não tinha. Mas quando eu fui tomar banho, eu voltei pelada, eu abracei ele. Então eu deitei na cama de costas para a TV, abracei ele e ia começar a cantar o sucesso, né? Cantar um Dar uma. sucesso. Peraí, vamos explicar para as pessoas o que é cantar um sucesso. Cantar um sucesso é quando você vai gravar um DVD. Quando você vai gravar um DVD, para as pessoas mais leigas ainda, joga no Google, mentira. Joga... Mas Você usa assim, o microfone. quando você vai cantar, você usa o microfone, você pega o microfone de lado, deita e faz uma performance. Sabe Roberto Carlos, quando deita o microfone aqui de lado, só são tantas emoções? É mais ou menos isso, quando você vai gravar um sucesso. E foi isso que a Linda Exatamente. fez. Continua, Eu ia continua, por fazer. favor. Eu ia fazer. Mas nisso, o meu instinto de cilada estava muito aguçado. Nessa hora, H, eu O segurei Pedro, no o microfone. radar Pedro e Bino tava só perigo, 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 Bino cilada, Bino cilada, Bino Cilada. cilada. Eu peguei no microfone assim, ó, O pra cantar o. microfone você segurou na base e assim, segurou na base, sobrou todo o resto do microfone. Dei a, que- dei a quebrada de. Eu dei a quebrada de pescoço. Quando eu dei a quebrada de pescoço, eu olhei pra tela da TV, tava o celular dele ali, ó. De Mira, pé. me filmando. Parece, sabe quando você vai fazer um show e fica aquelas câmeras que tava aquela câmera ali me olhando. Eu só derrubei o microfone, só tirei a mão do pau dele e falei, que porra é essa? Gente, pensa você ter que dar uma de louca, xingar em inglês. Eu não sei como é que eu xingava em todos os idiomas. Seu filho é de uma puta! Eu gritava, eu xingava, eu fazia tudo. E aí nisso eu já peguei minha toalha, já comecei a pegar minha calcinha, catar roupa, e eu comecei a xingar, falei, pega essa porra desse... Peguei o celular dele, comecei a apagar, comecei a deletar tudo, falei, comecei a xingar. E eu falei, tô indo embora. Nisso, eu fiz um drama e eu falei, você acha que eu sou uma puta? Que não sei o que. Ele falou, não, pelo amor de Deus, me perdoa. É porque você não queria ficar comigo e eu queria gravar, ter uma recordação sua. Eu Olha falei, que você é um absurdo. lixo. Eu falei, você é um lixo, você é um lixo. Eu vou chamar a polícia pra você. Eu deveria chamar a polícia. Eu vou embora agora. Gente, isso era mais ou menos. Ele morava longe. Morava bem Ó, longe do centro ele de de Budapeste. Budapeste. Era bem Eu longe. sei, Eu lembro que era tipo eu uns sei 40 que minutos de Budapeste. 45 minutos assim do centro. Eu não sabia como voltar. Ó, e olha que eu vou falar uma coisa. Eu só tinha cartão, eu não tinha dinheiro, eu só tinha cartão. Foi, eu lembro. E aí só aceitava débito. É, débito não, dinheiro para comprar passagem. E eu falei, meu Deus do céu. Aí nisso eu apaguei, deletei. Na hora que eu fui embora, ele segurou meu braço, falou, me perdoa, tal. Eu virei, desci as escadas, eu falei, você não precisa me levar até a porta. Não precisa me levar até a porta não, que ele morava em prédio. Fui andando, joguei até onde era o ponto mais próximo. E aí ele começou a mandar um monte de mensagem falando Aí foi assim, onde a baixaria rolou. Aí foi onde começou a baixaria. a baixaria foi, você tem AIDS, você tem HIV, e por isso que você não quis transar comigo, sem camisinha. Você deveria passar no médico e se tratar, ao invés de ficar
contaminando as pessoas. Aí eu falei, mas como que é que você tá falando? Eu falei, olha, acho que é melhor você ir no hospital agora, porque você consegue tomar medicação e não pegar HIV. Eu falei, mas vai agora. E ele começou a falar que eu tinha doença, por isso que eu não tinha transado com ele, por isso que eu não queria transar sem camisinha, que eu era culpada de tudo, que ele só fez isso porque eu comecei, eu que não quis o amor dele, o sexo dele. Ai, E eu que falei, absurdo. gente, depois disso eu voltei, avisei o Anderson, eu voltei pro hotel, lá pro Eu hostel. tava no centro, eu tava andando no centro na hora que você me mandou mensagem falando que você tava voltando. Só que Sim, assim, gente, pelo amor de Deus, assim, uma coisa que eu quero dizer pra todas as pessoas que, enfim, talvez não sejam muitas pessoas que escutem esse podcast, mas toma cuidado com esses boy lixo. sim, Gente lixuda tá cheio, o mundo tá cheio, tá dominado. Sabe, tá. as pessoas, elas não pensam nas outras. Empatia, se você tem, siga e faça por você, mas não espere empatia de uma outra pessoa. Não espere, porque assim, as pessoas são cruéis, as pessoas são muito Sujas. horríveis, horríveis, elas são A, o- horríveis. a que- O português, claro, elas são bem horríveis, sabe? E as pessoas fazem o que querem fazer, porque assim, você foi encontrar com um cara e você tava disposta a muita coisa, porque assim, realmente sim. o cara era um espetáculo, o Gente, cara era um deus grego, não tem o que eu dizer. tinha, eu tinha zerado. Não, você tinha zerado a viagem, você tinha zerado a viagem. Você podia ficar livre, sem meta, por mais um ano de viagem. Assim, Tipo, a você gente tava livre. brinca. A gente brinca de meta, assim, não é É que a porque, gente não, assim, viaja pra mas pegar não, mas é que as macho, né? pessoas não têm uma ideia do que era aquilo. O cara era o mais gato de todas as pessoas que a gente viu nessa viagem inteira. Sim. Ele era o mais gato de todas as pessoas que a gente viu nessa viagem. Não tinha uma pessoa que a gente viu na balada, no rolê, num bar, falar assim, nossa, esse é gato. Mas assim, esse cara, ele era muito mais gato que E eu vou, qualquer um deles. e eu digo mais, ele tinha uma rola maravilhosa, ele Ele era do beijava exército, né? bem, ele beijava muito bem, ele beijava maravilhoso, ele tinha uma pegada. Nossa, assim, ele me pegava, parecia que eu era uma boneca. Assim, ó, de Aquelas tão bonecas forte de que ele era. pano. Sim, eu só oi, oi. Então, assim, no momento, se ele tivesse falado assim, Fernanda, posso gravar? Gente, vai, eu ia falar, Aí meu, era é sua opinião. É. diferente, é a minha opinião. Grava no meu celular, eu te envio uma parte, entendeu? Agora não fazer isso que ele fez. Ainda depois ele ficou me julgando, ficou falando que eu tinha doença, começou a falar um monte de coisa. E depois que E vira e acabou mexe, tudo ele te manda isso, mensagem, né? ele ainda manda assim: Hi, baby. Oi, oi, baby. Ainda você tem coragem de me mandar? Ele, eu tô com saudade de você. Então, assim, ele tá bloqueado no meu Instagram, ele tá bloqueado no meu WhatsApp. O celular dele não é iPhone, senão ele teria mandado mensagem. Exatamente. E, tipo assim, eu tentei bloquear ele de tudo. Mas, assim, infelizmente, eu nem sei se eu posso te dizer, né, o que peguei, Não, mas assim, você pegou, mas assim, não dá pra não dizer que chegou foi. aos finalmente. Aos Só a finalmente não chegou. cabecinha. Você sabe que cabecinha não tem ombro, né? É, só- Cabecinha não tem ombro. Botou a cabecinha já Gente, era. foi Mas só a assim, cabecinha, tá? mas assim. Ai, gata não, por isso que eu amo a senhora. Gata, assim, E aí, não, assim, o que aconteceu foi assim, é um reflexo muito do que as pessoas acabam se sujeitando por conta de beleza, sabe? Assim, você vê um cara muito bonito, você fala assim, tipo, vou fazer o que ele quer. Não, você não vai fazer o que ele quer. não vou Você fazer. não precisa fazer o que ele quer. Você não tem que fazer o que ele quer. Sabe, assim, as pessoas fazem, tá, ok, as pessoas fazem, mas você não precisa fazer. Eu não tô E eu dando nunca lição de faço. moral de dizer o que é certo, o que é errado, que você faz o que você quiser fazer.
Só que assim, eu sinto uma parcela muito grande de culpa porque eu forcei ela a aceitar o convite desse cara. Eu Mas fiquei, eu você não fui. pegou, você. Mas Linda, eu fiquei na sua cabeça. Você não pegou ninguém em Berlim, você não pegou ninguém em Viena, você não pegou ninguém em Foi. Breno. Eu fiquei pesando na sua cabeça. Ele ficou, mas assim, Você o não crime queria, você não queria. compensava. Não, O cri- compensava. Gente, assim, é Você que deveria assim, ter apagado esse vídeo, dado um tapa na cara dele e terminado o trabalho. Falado, aqui eu passei. Sabe o Beto Carreiro, aquela inscrição? Beto Carreiro. sei. Aí você fazia Fernanda. E fazia Então, gente, a mas mesma assim, é coisa. porque de como foi, assim, ele foi muito sujo, né, assim, ele foi bem filha da puta, assim, não me arrependo de ter ido, assim, Não, é, imagina. não posso me arrepender, assim, a atitude dele, infelizmente, Foi é um uma ó. atitude deplorável, assim, Foi um e eu ó. sei que eu ainda volto ainda em Budapeste e A para gente dar vai uma, voltar em Budapeste, porque eu quero voltar com você, minha filha. A gente tem que ir naquela balada de novo. eu Pelo quero estar amor de Deus. eu quero voltar em Budapeste para Aquilo, poder. assim, Ele deve estar trabalhando no eu não mesmo gosto. E lugar. assim, e é muito engraçado porque assim, eu não gosto de balada. Eu odeio balada. A Fernanda sabe. Assim, vamos pra um bar, vamos pro boteco. Eu adoro. Eu topo, eu fico a noite toda no boteco, no bar. Eu não gosto de balada. Mas essa balada eu faço questão de ir de novo. Eu faço Foi essa, questão de novo. essa Foi a melhor balada, balada foi. da minha vida. E o que acontece é, depois desse retetê todo, depois dessa patifaria toda, nós seguimos viagem, nós fomos comer num steakhouse, Você e ele? eu e você. Ah, tá, não. Aí a gente foi. Não, a gente foi. Primeiro, eu vi um vídeo no YouTube falando de um restaurante que era Sim, bem baratinho. Todo mundo. E o casal de brasileiro falando: Não, esse restaurante é maravilhoso, é bem baratinho. Vem aqui nesse restaurante. é como fosse Chegamos o no restaurante. pratão, o de um lá do Era! Brasil, o bandejão. Chegamos num restaurante, era finíssimo restaurante. Estávamos na fila, não podíamos sair. Tivemos que manter a pose até o final. Mas assim, de todo mal, a comida Fila de era boa. espera, A gente esperou quarenta e uma cinco hora. minutos. Era quase É, uma hora. Mas assim, dos males, foi tudo bom. Num geral, foi tudo muito bom, não foi? muito boa a comida, A comida era muito maravilhosa. boa, muito boa. A comida na Hungria é muito boa. Isso não tenho o que dizer. Não tenho que. É tudo muito gostoso. É tudo muito E temperado ó, como é no Brasil. olha, e gente, e esquecemos de falar uma coisa da nossa O viagem. quê? Ai, meu Deus. Nós patinamos no gelo. Ai, nossa, que cilada! Meu Deus, em Berlim que foi isso! Que Nós, cilada! Que nós cilada! parecíamos a Frozen patinando no Não, mas eu gelo. já tinha patinado no gelo antes. Você já tinha patinado no gelo Tinha, antes? mas eu era muito péssima, Não, de eu qualquer era muito maneira. ruim. E não, mas você viu que eu, assim, 2 minutos eu já tava só. Tchá, 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 tchá. Parecia Eu já as tava. patinadoras das Exato, eu já Olimpíadas. tava patinadora das Olimpíadas. Mas você. Eu. Quando Eu ria, eu. eu mais Não, ria. não foi. Linda, linda, não. Você não. Você tá sempre a trabalho. Você não marca bobeira. Quando eu menos espero. Todo mundo que estava assistindo na pista de patinação achava que a Fernanda era minha namorada. Todo mundo achava que a gente era um casal. Quando eu menos espero, tá a Fernanda parando numa roda de macho que tava no canto da pista. Ela parando. Ai, gente, me ajuda! Ge- Gata, o que era aquilo? E eu, Você. sim, e gente, eu vou falar uma coisa, eu tava paquerando um boy, só que lá só aceitava dinheiro e a gente só tinha cartão. E o boy Não, a foi gente foi patinar sacar também. dinheiro. A gente sacou dinheiro e Sim, só que só que demorou. não tinha patins pro nosso pé. Isso, e o boy que eu tava paquerando, ele patinou e foi embora. E aí eu perdi o boy de vista. Foi, mas aí você paquerou o outro que tava parado, escorado. Você Eu paquerei parou, todos. você parou na frente Parei. dele. Só, ai, me ajuda, gente, eu tô muito nervosa. Gata, olha, assim,
Eu conheço gente que adora rola, mas olha, a senhora é ao concurso. Uai, Eu amo. uai, E é por isso que eu amo a não é senhora. salsichão, não é Não, salsichão alemão. não. Só passei na farofa ali, queria comer Lembra, salsichão na farofa. lembra que a gente foi comer o salsichão quando a gente foi na feira lá na Alemanha, em Berlim? A gente foi numa feirinha de Nossa, manhã. Aí a sapatão, ó, lembrando que só quem pode falar sapatão e viado é viado e sapatão, tá? Só tá. lembrando para as pessoas, quem pode chamar viado sapatão é só viado sapatão. É, a sapatão deu salsichão pra gente. E aí, e você só comendo toda sem suene, o Sim. salsichão. Ai, gente, que vontade de dar um tapa na sua cara. Que vontade de dar um tapa na sua cara aquela hora. A gente Gente, na e frente ó, daquele monumento belíssimo. Era um prédio belíssimo, um prédio lindo. E a Fernanda fazendo a sensual, a Lili pornô na frente, comendo a e salsichão. fora que começou que o segurança lá era a cara do meu ex. Ai, era! Nossa, parecia ser o. É verdade, é verdade. Já O parecia. de Dublin. É, isso. E, gente, e em Budapeste, voltando para Budapeste, que fomos num steakhouse, lá num lugar que eu tinha ido comer uma carne que eu Era um adorava restaurante. muito. Foi um restaurante que a Fernanda foi com o ex-namorado dela e ela falou assim: não, é o melhor restaurante que eu já fui na minha vida. É De carne. maravilhoso, de carne. Era. Chegou lá, era uma tábua velha de carne, com a carne pegando Não, fogo. Não, não, assim, era não bom. foi. Era bom, mas não foi o melhor. A melhor coisa que a É gente porque assim, comeu. Assim, aquele restaurante que a gente foi por acidente foi melhor do que o Steakhouse. então, gente, é que assim, o steakhouse são vários cortes de carne. E assim, é carne. Carne, pra mim, eu gosto muito. Só que lembra que eu fiquei meio que paquerando o garçom? Sim, tava porque Inclusive, a Fernanda não dorme e trabalha. A Fernanda, sabe assim, ó, eu amo a eu não tava Fernanda, paquerando. eu amo a Fernanda, porque assim, a gente tá junto, não tem, é só, não precisa falar nada, nada. A gente só olha um pro outro, só acabou. A gente já, sabe, comunicou, entendeu, recebeu, voltou a mensagem e tá entendido. E eu E a falei, é gente meu só aniversário. E aí ele foi. trouxe o quê? Um bolinho, Não, ele trouxe um bolinho com aquele uma negocinho vela. sparkling. Como chama sparkling em português? Ai, Nossa, nossa, que enjoada, que nojenta, que não lembra mais nada em foi o português. meu, foi o meu, Faísca, né? uma, Cheio de faísca. foi uma estrela, uma Era, vela, era. é, e, e num doce. Não, é assim, a gente arrasou. Não, assim, a viagem. Não, e detalhe, a gente entrou numa igreja, aí isso eu preciso contar da viagem. Toda igreja que a gente entrava, Eu, a Fernanda inventava de acender uma vela. Só que sim, aqui na Europa, você acende a vela por €1. Você paga €1 e acende a vela. A Fernanda acendia 3, 4 velas, pagava €1, mas acendia 3, 4 velas e pedia pra eu tirar foto dela rezando. Pra ela fazer a puritana. Rezando, sabe? E ela, eu preciso manter a fama de santa. Gente, olha, gente, foi, não, gente. eu não tenho o que dizer. Eu não tenho. Assim, eu particularmente, não posso ter amiga melhor. Não posso, não posso, não Ó, posso. e fora que nessa viagem, para vocês que não conhecem, teve várias personagens e a Vera Serpa foi a fotógrafa. Gente, quem não conhece Vera Serpa? Vera Serpa é uma personagem da Catiúcia Canoro. A Catiúcia Canoro, a que fazia a Lady Kate, todo mundo fala que eu encarno a Vera Serpa, que eu faço a fotógrafa conceitual. Então, assim, eu tirei fotos dessa menina belíssima. Falava assim, ó, linda, mira pra cá, vira pra cá, lusta pra cá e não sei o que. Eu Sim, tirei fotos belíssimas dela. sim. Aí eu falava, tira foto minha, linda. E aí a casa caía. Gente, eu não sou muito boa. Não tinha o mesmo conceito. Não tinha o mesmo Não, conceito. mas todos os países que nós fomos,
eu tinha um nome e o Anderson tinha outro. Sim, sim, sim. A gente tem até hoje, né? Para cada país a gente tem um nome imaginário. Porque, então, Radija, já dei, tem várias. Isso, Mas isso é no isso é para Oriente, um isso é no outro, Oriente, isso fica para um outro isso é episódio. para um outro episódio. Mas E então essa viagem foi assim, foi foi foda, foi foda. 2019 Assim, lacrando. foi lacrando, porque assim, a gente voltou e assim, quando eu passei o ano novo aqui na Inglaterra. E quando virou Onde eu o ano, passei? Onde eu passei o ano novo? não lembro onde você passou? Não, Não? é, Como assim, eu não Linda? lembro. Eu não lembro. Não, Dia não, primeiro? você não tá Ah, tá, na gente. Espanha, Não, 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 não. Não, eu passei o meu ano novo na Alemanha. na Alemanha, na casa da Camila. Sim. Eu fui para Foi. Alemanha, gente. Então, quando acabou essa viagem de Budapeste, eu fui para Alemanha, voltei para Foi, Alemanha, foi. para Hamburgo, e o Anderson foi para UK. E aí, assim, quando virou o ano, eu falei assim, tipo, meu, acabou. Acabou, sabe? Águas passadas, tudo passou, sabe? Tipo, foi recomeço. E eu acho que também foi pra você, porque assim, esse ano de 2020 a gente teve essa questão da pandemia, toda essa questão de coronavírus e tudo mais, Sim, mas a gente teve uma questão de aprendizado muito forte muito, muito. sabe, de não desistir, de tentar e sabe, e assim, é uma coisa que eu falo muito com a Fernanda, sabe? Ó o Cook. Você tá ouvindo o roncado dele? Tô. Ai, filha da puta. Cookie, levanta essa cabeça, linda. Levanta a cabecinha, linda. Gente, Levanta. para quem não Levanta. sabe, O Cookie é meu o Cook cachorro. é o cachorro do Anderson, que ele ronca igual um adulto. Uhum. Ele ronca que nem uma britadeira. E aí, assim, eu falo muito com a Fernanda, sabe? Tipo assim, a gente passou pra caralho. A gente sofreu Muito. muito, muito, muito. E assim, essa viagem foi maluca, foi. Mas assim, foi uma coisa libertadora pra nossa alma, pra nossa mente, pra tudo. Foi. E eu digo na questão de a gente vê muito do glamour da Europa, as pessoas pensam que tudo é muito glamour e não é tudo muito E não glamour. é. Não é tudo esse glamour todo. Às vezes as pessoas pensam, assim, é muito barato viajar de um lugar para o outro, mas nem por isso aquele lugar para o outro é muito confortável. Então, assim, Sim. as pessoas não veem isso. Então, eu acho que, assim, Linda, assim, eu só tenho a agradecer Ah, por você, imagina. sabe? Eu só tenho a agradecer por você ser uma pessoa tão incrível, um ser humano tão, assim, como eu vou falar na introdução, estou falando na introdução, ela é uma pessoa de um coração muito Ah, incrível. Eu tenho muita admiração, muito amor, muito carinho. também Rapariga, tenho é por você. rapariga, Sim, rapariga, rapariga. sempre. Mas quem não é rapariga? Quem não é rapariga? Todo mundo finge santa. Pelo menos a gente dá a cara pra bater. A gente bota aqui a cara pra bater. Sim, e outra coisa, gente, 2019 foi bem puxado, né, por tudo que aconteceu. Vou falar também no mais pra frente, mas esse ano de 2020 eu tô planejando, tá? Porque é meu aniversário de 30 anos. E por que não? A gente tem que viajar junto. Esse ano Então, a gente tem que viajar, esse mas pelo ano amor de passamos Deus, por. Israel não, porque Israel você volta grávida e eu também. Não Então, vou poder. então, então, assim, gente, esse ano vai ter Você muito quer mais, porque eu Israel, você quer Israel, eu sei, piranha, eu sei, vagabunda. Eu quero um lugar. A Israel é uma viagem santa, né? Ah, Então é, seria. santa. Eu quero ficar lá no muro de Beatificação da lamentações. rola. E ela só no muro da lamentação. Aqui, ó. Tá, ela chorando aqui, ó, no muro. Ela chorando no muro. E assim, o boy aqui atrás. Ó, só pá, 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 pá. Ah, eu conheço. Isso aqui eu conheço, gente. Eu conheço. Gente, Eu mas vai ter muito conheço. mais história.
Acompanho o Anderson. Acompanhe também a Fernanda no podcast dela, porque assim, Sim, gente, ela tem uma paciência de explicar as coisas que eu não tenho paciência. Eu sou muito mais, vamos, explica e falou, mas assim, gata, pelo amor de Deus, se eu até fui muito incisivo, pelo amor de Deus, não imagina, me gata, nós perdoa, tá? estamos aqui. Não, eu espero que todo mundo Mas eu que amei gravar com escute. você, amei gravar com você. E esse é o primeiro de muitos que a gente vai gravar juntos, tá, linda? É tanta Porque a gente tem muita história junto. história. A gente tem São muita 12 história junto. anos, A gente tem 10, muita 11, história sei lá. juntos. Isso vamos depois vamos marcar um dia de falar do Brasil, quando a gente bebia os drinks e pra ir pra Outlet comprar Ai, meu Deus, roupa. não posso. Porque aí os bolsominions vão me cair matando em cima de mim. Ah, é verdade. Não posso. Porque senão eu vou meter o pau nos bolsominions e vou começar. Deus me livre, não posso, Não, não. minha linda, sobre quando a gente estava bebendo os drinks, quando a gente ia no horário de almoço do trabalho comprar roupa. Aí. Mas era Lula na época, não era? Não sei, Eu gata, faz não tanto lembro, eu tempo. não lembro também quem que era na época. Mas a gente, em vez de almoçar, a gente ia comprar roupa. Era Ai, bem mas isso. linda, a gente tem muita história pra contar. A gente tem muita história pra contar. Espero que Muita coisa. esse episódio as pessoas, né, se divirtam e Assim, achem. ó, como eu já disse anteriormente na minha introdução, eu não. Esse podcast não é um podcast educativo. Eu não tô Sim, aqui pra ensinar nada, eu não tô aqui pra mostrar nada. Eu tô aqui pra dividir, pra compartilhar. Se as pessoas quiserem entender e ouvir, enfim, elas são muito bem-vindas. Mas eu não tô aqui para ensinar, para falar, ai, nossa, esse podcast tem que ser educativo. Educativo do meu cu, sabe? Não, não. não, não. Porque assim, gente, o que a gente mais gosta nessa vida é dinheiro e rola. E Eu, drinks. antes de rola, dinheiro, Então, dinheiro. dinheiro me faz feliz e eu não preciso de rola. Eu não preciso de, eu pelo menos, eu não preciso de rola. Se eu tiver Nossa, como é dinheiro, baixa. eu pelo Então, menos não preciso de rola se eu tiver dinheiro. não, Eu eu sou da gosto de, pessoa que rola, foda-se. Eu gosto compro de qualquer dinheiro, uma. gosto. Mas se eu tiver dinheiro e uma rola Não. fidelizada. Eu quero Kekel, rola. Kekel. Kekel, ela vai falar no podcast dela da rola do Sim. Kekel, viu? Isso aí, olha, eu tenho vontade de dar um tapa na cara dela toda vez que ela fala esse nome. Eu tenho vontade de dar um tapa na cara dela. Mas Eu ela quando eu vai tinha. contar a história dela com o Kekel no podcast dela. Sim, Tá? exatamente. Eu vou Então, por postar. Vai favor, ser um episódio só escutem. dele. Gente, por favor, escutem o podcast da Fernanda. A Fernanda é uma pessoa muito boa, uma pessoa de coração muito bom, que tem muita coisa a falar. Ela é Tem. maravilhosa, gente. Ai, muito E o obrigada. Você babado é também certo, é. o Brasil tá bagunçado, mas a gente vai bagunçar mais ainda. E é isso, minha linda. Então, Gata, boa noite. obrigado mesmo por você ter Obrigada a participado, por você. você ter aceitado. Essa hora era pra princesa estar Várias dormindo. vezes. Não, essa hora era pra princesa estar dormindo, mas a Sim, princesa tá aqui falando do filme pornô dela. Então, assim, quase, gente. Quase linda. que eu fui a brasileirinha na Hungria. Mas obrigado mesmo, de coração. Obrigada. Te amo Você muito, também muito, te muito. Sem amo. sapatice, tá? Mas Sim. te amo muito, muito, muito mesmo. E você, olha, maravilhosa, como sempre. Linda. Ai, gente, eu vou dar um Meu, tapa na cara meu, dela. meu cupi da Gari. Então, vamos se ver Então é muito por isso, aqui gente. ainda. Obrigado por vocês terem escutado toda essa baixaria. E assim, o próximo episódio vem meu amigo Caetano. Mais baixaria ainda, pelo amor de Sim, Deus. Então, assim, ó, baixaria. por Então, baixaria. baixaria por baixaria. Isso aqui foi nada, tá? Próximo vem meu amigo Caetano. Então, Um um beijo, beijo pra vocês, gente. gente. Obrigado Adorei por ter tudo. participado. Adorei. Gata, obrigado
pela sua participação. Amo você, viu, sua linda? Eu ia falar sapatona. Eu não sou gente, eu sou mais hétero do que nada Isso contra. ama a rola, isso ama a rola. Meu Deus, isso ama a rola. Eu nunca vi uma pessoa que ama uma rola, mas um viado que ama uma rola, que nem essa menina. Eu só gosto de rola quando tem feira. Segunda tem feira? Tem. Terça É, também? Tem. Quarta. exatamente, exatamente. Não, isso, ó. Essa é a Fernanda. Gente, ela é um amor, um amor. Ai, Escuta o gente. podcast dela, gente, por favor. Sim. Um Então, um beijo, um beijo. beijo. Um beijo. Linda, um beijo. Te amo, sem Tchau. sapatice, viu? Tá bom, também te amo. Tchau. Tchau.